infância, sobre o seu desenvolvimento. Então, eu vou deixar gravado também. Então, vai ser uma série. E pra gente falar das crianças, sobre esse conceito de infância, sobre o comportamento das crianças hoje, sobre a relação das crianças com seus pais, é interessante buscar na história como que isso aconteceu. Então, essa primeira live vai ser, a princípio, sobre isso. Oi, Carmen, tudo bem? Eu comecei aqui. Que bom que você veio. Eu tô começando agora falando sobre esse conceito de infância, né? Como surgiu e o quanto que é importante nós conhecermos na história esse desenvolvimento da infância, pra gente entender também por que que os pais, na verdade, por que que os nossos bisavós, nossos avós, nossos pais e nós, muitas vezes, temos esse tipo de comportamento, por exemplo, né? Então é importante a gente pensar o que trouxe e por que que vem essa sombra o tempo todo, por que que vem essa nuvem, né, nos abraçando nesses momentos. Então, a descoberta da infância, ela é bem antiga, né, muito antiga mesmo. Ela aconteceu no século XIII, na verdade. Mas a criança sempre existiu. Só que o cuidado com a criança, essa questão da infância, de se importar, de entender como que funciona o desenvolvimento de uma criança, nossa, isso foi se dar muitos séculos depois da descoberta. Porque antigamente, na antiguidade, por exemplo, a criança, ela era vista como um brinquedinho da sociedade. Então, os pais, eles iam para algum evento, por exemplo, então eles pediam para trazer as crianças para brincar com elas, para ficar entretendo, porque a criança não para, né? Então eles tinham essa ideia. E uma outra ideia, muito triste, por sinal, era que quando nascia uma criança na sociedade antiga, em Roma, por exemplo, o pai, ele podia decidir se ele ia ficar com essa criança ou não. Então ele podia rejeitar essa criança. E isso era muito ruim, porque as crianças elas eram abandonadas mesmo, colocadas nas ruas, e feras selvagens devoravam as crianças. Então elas ficavam ao léu mesmo. E às vezes também esses pais de família tinham outros relacionamentos, então não queriam essa criança. Então ele tinha esse poder de realmente rejeitar essa criança, deixar nesses locais. E o que é muito ruim, porque a criança ela tinha mortalidade, na verdade, altíssima nessa época, porque também não tinha esse cuidado. E na cabeça das pessoas era assim, morreu esse, vai vir mais um. Não tinha esse sentimento e essa questão do cuidado, de estar junto, de estar acolhendo esse bebezinho muito pequenininho, né? Com esses cuidados assim que nasce. Então, isso vem vindo. Então, imagina, se a criança já era tratada desse jeito, a partir das suas peculiaridades de saúde, de higiene, imagina a questão, então, de disciplina. Como que era, né? Então, pensando nessa questão da criança, veio a Idade Média. Na Idade Média, o que era muito focado era no divino. Então, a sociedade ela era voltada para a igreja, para responder às questões da igreja, por exemplo. Então, é importante a gente pensar o quanto isso traz também de influência para as nossas vidas, né? E as crianças que eram abandonadas, por exemplo, na Idade Antiga, elas eram pegas pelos monges, por exemplo, né, da Igreja Católica. Eles levavam essas crianças e eles cuidavam dessas crianças. Isso na Europa, viu, gente? No mundo, tá? Porque isso é bem antigo, o Brasil ainda não tinha nem sido descoberto ainda nessa época. Então pensa, olha só, a trajetória que a criança passou. Se a gente pensa que foram 8 séculos da descoberta da infância, então por muita coisa a criança passou. E aí na igreja, as crianças, os padres, os monges, eles levavam a criança para aprender algumas questões de usos e costumes e também para ensinar a criança a ler e escrever nesses espaços. Mas não tinha espaço para todas as crianças, né? Então é importante a gente pensar como é que se deu tudo isso, né? Como é que as pessoas se desenvolviam? E aí, Philippe Ariès, que é um pensador francês, historiador, o que ele traz? Ele traz a ideia de que a criança, por que ele disse, então, que a infância, ela só foi descoberta a partir do século XIII?
Isso foi um estudo do meu mestrado também, que eu estudei, trouxe muitas ideias, depois eu escrevi um livro sobre isso, pelo fato de que a sociedade na Idade Antiga e na Idade Média, eles representavam a convivência do dia a dia através de imagens, de pinturas. Então eles iam pintando a vida em sociedade, eles iam construindo na Idade Antiga. E no medievo, como era Deus, o divino, que era o foco da sociedade, então nos quadros tinha muito a Maria com Jesus, né? Maria, mãe de Jesus, com Jesus no colo. E aí que é um fato engraçado, intrigante. Philippe Herriot começou a perceber que não tinha imagem de criança, retrato das crianças, não tinha pintura de criança nos quadros. E aí ele percebeu, ele falou, peraí, sabe por que não tem? Porque eles não sabem o que são as crianças. Eles não sabem o que elas fazem, para que elas servem. Tanto que Sócrates, até na antiguidade, ele até disse assim, as crianças são importantes, se a gente trabalhar bem os conceitos com ela, cuidar delas, pode ser que elas se tornem um adulto mesmo, cidadão de bem. Só que depois veio Platão e falou assim, não, a criança é uma marca insignificante. Ele falava que a criança era uma marca e ainda não sabia que tipo de marca que era a criança, porque ela não dava pra pedir pra criança fazer alguma coisa de adulto, por exemplo. Então, pra que ela servia? Então, parava um pouco desse pensamento entre os filósofos também, mas depois Platão se tocou. Tanto que no livro A República ele fala sobre essa questão mesmo, mas como? Se eu cuidar mesmo dessa criança, instruir e incutir conhecimento, nossa, com certeza então ela vai ser um cidadão, uma pessoa adulta cheia de aprendizado e vai poder multiplicar tudo isso. Então, olha, na antiguidade eles já se tocaram disso. Mas voltando então aqui sobre o que o historiador disse, Philippe Herriot, sobre a ausência da criança na sociedade, ele se tocou porque nos quadros não tinha a criança pintada. Então ele falou, poxa vida, e quando tinha, quando a gente olha as imagens e as pinturas de Maria segurando Jesus, o Jesus que eles representavam era um adulto em miniatura, era um vovozinho pequenininho. Se a gente olha assim no rostinho dele, por exemplo, não tem feição de criança. Então não existia essa importância da infância mesmo. E aos poucos eles foram percebendo isso quando viam que a criança conseguia, então, fazer algumas coisas diversificadas. Mas no século XIII foi a descoberta. Poxa, não tem criança, elas fazem coisas diferentes, elas precisam de coisas, só que só no século XVI e XVII que foi o desenvolvimento da criança. Então, olha só foi então na Idade Moderna que vieram muitos pensadores. E eu até coloquei uma colinha aqui pra mim, que são muitos pensadores mesmo. E quando a gente fala da antiguidade, né, eu falo de Sócrates, Platão, Aristóteles, e aí eu falo de Jesus também. Jesus, quando ele fala, vinde a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus, ele está ressignificando essa imagem da infância também. Porque os discípulos de Jesus, eles tinham essa visão também dos filósofos, de achar que a criança atrapalha, porque eles estavam dando conceitos para adultos. Então, quando a criança veio até Jesus, as mães estavam trazendo, os discípulos falaram, não, não traz as crianças aqui não, Jesus está fazendo coisas importantes, elas não podem atrapalhar. Olha que coisa engraçada, né, de pensar. E aí, quando a gente vê Jesus falando, deixem que as crianças venham até mim, então ele está permitindo, ele está abrindo a sociedade para que ela possa enxergar a criança, nas suas peculiaridades, que elas são importantes, mesmo elas ainda sendo muito agitadas, tendo esse seu desenvolvimento, é importante a gente pensar o quanto elas tiveram essa entrada, né, na sociedade, que Jesus enfatizou também isso, que eu acho muito bacana. Mas na Idade Média, como eu já falei pra vocês, teve todo esse desenvolvimento, mas antes a criança não era. Mas por quê? Porque não tinha nas imagens a infância. Então daí que a gente tira o estudo de que ninguém se importava ainda com elas, de direitos, o que elas podiam fazer, o que elas não podiam. Então é importante a gente pensar como que se deu toda essa história. E um detalhe muito interessante, gente, tudo que a gente for estudar hoje na nossa sociedade, a gente precisa saber o fundo histórico disso. Então, antigamente, chapéu, por exemplo, ele tinha o intuito. Um casaco grandão, por exemplo, mestre, professor, eles identificavam o professor através de uma toga grande
E um chapéu também. Então não era todo mundo que podia usar esse tipo de roupa. Hoje a gente pode usar tudo, né? Mas antigamente não. Eram roupas específicas estabelecidas. Então por isso que é importante a gente estudar a história para saber. Por isso também que a criança, a gente percebe na história que ela não era percebida, porque as próprias roupas dela eram de adulto. Ninguém vestia a criança com roupa de criança, porque não tinha esse conceito ainda da infância. Então isso também é uma curiosidade para vocês saberem por que a gente começa a perceber que a criança, ela não tinha os seus direitos. Por isso da descoberta da infância, porque a infância, ele é um termo social e cultural. Então, ele passou a existir só a partir da Idade Média. E aí, quando a gente entra já na Idade Moderna, a gente vê que tem Comênios. Eu gosto muito de falar de Comênios, porque é um pensador que ele trouxe um livro, gente, das imagens. É um pedagogo, na verdade, que ele percebeu, ele tinha que explicar latim para as crianças, por exemplo. Mas ele começou a perceber que as crianças não conseguiam entender o que ele falava. Aí ele se tocou, vou fazer um livro com figuras, que é o Orb Pictures. Depois, se vocês quiserem colocar no Google, Orbis Pictures, vocês vão ver um livro de Comênios só com imagens e algumas palavrinhas. Então, naquela época, a gente, no século XVI, ele já se tocou e falou, uau! E ele também foi um pedagogo que pensou na educação como algo para todo mundo, para todas as pessoas, porque antigamente só quem tinha acesso mesmo ao estudo era a nobreza, né? Bem antigamente. Aí ele começou com essa ideia de falar, gente, não, a educação é para todo mundo. Então vocês percebem que depois da descoberta do sentimento de infância, muitas coisas começaram a se desenvolver. Muitos conhecimentos, muitos estudos sobre a infância começaram a aparecer vários historiadores, estudiosos. Eu cito alguns para vocês, que tem o Comênios, depois a gente, entre outros, né, eu peguei alguns principais que eu acho que trouxeram muitas contribuições para a educação, para a filosofia, sociologia, antropologia, e a gente tem Rousseau, que Rousseau, ele assim, foi o que trouxe esse termo, né, adulto em miniatura, que a criança não é. Então ele veio desvendar também tudo isso. E aí Rousseau, um filósofo, ele traz essas informações a respeito, então, da criança. Como que eu posso, então, conduzir o conhecimento para essa criança? Isso em 1712 a 1778, no século XVIII, gente. Olha como já veio ressignificando, então, o desenvolvimento da criança, de olhar para a criança e ver que ela tem, sim, maneiras de pensar, maneiras de agir, isso, ó, século XVIII. Então, isso veio vindo. E só para a gente pegar uma pincelada aqui para o Brasil, como o Brasil ele só foi descoberto em 1500, né, então no século XVI, aqui no Brasil, gente, o que tinha muito era a roda dos expositor, né? O que acontecia nessas rodas? Eles pegavam as crianças, por exemplo, que não eram aceitas pela sociedade, pela família, por exemplo, eles colocavam nessa roda. E depois, ela era uma roda, na verdade, que era um objeto que você virava e ia direto como se fosse uma casa que cuidava desses bebezinhos abandonados. Para não ficar essas crianças jogadas, então, nas ruas, para não serem devoradas, né? Então, eles faziam isso. Quem eram essas crianças? Eram crianças que eram abandonadas, muitas vezes, por exemplo, um chefe de família tinha outras esposas, outras pessoas, outras mulheres, e aí as mulheres não queriam ter essas crianças ou queriam esconder essas crianças, e para não deixar jogadas ao léu, tinham esses espaços. Até aqui em São Paulo ainda tinha, se vocês colocarem isso no Google, vocês vão ver na história que também perdurou por algum tempo essas rodas, e depois que foram criando os orfanatos, enfim, isso foi se desenvolvendo. Então, a infância, gente, olha quanta coisa a criança já passou. E ainda passa até nos nossos dias hoje, na contemporaneidade. Por isso que eu quis trazer para vocês, até fiz um bloquinho de perguntas para alguns que colocaram, né? Se a criança, ela se desenvolveu mesmo, se ainda tem requisitos da antiguidade, do medievo, nos nossos dias, né? E aí depois eu falo um pouquinho sobre isso, mas olha quanta coisa a criança foi passando, e depois da descoberta vieram muitos estudiosos. E aí eu falei pra vocês de Rousseau, depois de Pestalozzi, Froebel. Eu gosto de Froebel porque ele criou o jardim de infância. Nós, professores, eu sei que aqui tem pedagogos, a Vivi que tá aqui também,
tá aqui online, e outros, traz essa ideia da criança de que ela é como se ela fosse uma plantinha, você precisa cuidar dela, regar, colocar água, enfim, para que ela possa crescer e se desenvolver. Então, Froebel trouxe essa ideia. Isso no século XVIII para XIX. Mas a criança já estava sendo agora, gente, foco de desenvolvimento entre tantos os pensadores. Uau, ela consegue fazer as coisas, meu Deus, então como é? Vamos estudar a fundo, como que ela se desenvolve? E sobre imitação, quem trouxe essa ideia é bem antiga também, foi Aristóteles. Aristóteles, o filósofo, né? Ele trouxe essa ideia de que a criança, ela é um semimético. Ela olha as coisas e ela reproduz. Então isso é muito antigo também. Só que essa ideia da criança de reproduzir, ela só foi ser estudada mesmo só na idade moderna pra frente. Quando a criança começa a brincar de faz de conta, quando a criança tem esse envolvimento, por exemplo, né, com as brincadeiras, quando a criança começa a nos olhar e reproduzir as nossas ações. Então, por isso que eu quis trazer essa live pra vocês, porque eu vou fazer uma série de lives toda semana. Pretendo fazer dia de sábado mesmo esse horário, para poder fazer uma crescente, então, sobre isso, até as crianças dos nossos dias, focando, então, no desenvolvimento da criança, no relacionamento das famílias, a criança na escola, sobre a questão de birra, sobre essa questão de como a criança quer se colocar no seu desenvolvimento. Mas, para isso, eu quis trazer essa ideia de infância, de onde surgiu. E porque, muitas vezes, nós temos muitas ações que retém a gente ao passado, por exemplo, que vem de uma história. E é bom conhecer a história da criança, por exemplo, porque a criança passou por muitas coisas, muitas dificuldades. E hoje, como que nós fazemos com essa criança para que ela possa se desenvolver? Então, essa ideia de infância, ela é muito antiga. Então, é importante que a gente desenvolva o nosso pensamento a respeito de que a criança, ela é capaz de fazer as coisas por si só. Mas muitas vezes nós queremos enrijecer esse caminhar da criança, engessar isso, e a gente começa a impor, a gente começa a colocar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de fazer, e a criança fica então colocada numa caixinha onde ela tem só esse espaço para se desenvolver e para se movimentar. Então é importante a gente pensar no que a gente pode, então, fazer para que essa criança se desenvolva por si só. Então, isso vão ser outros assuntos que eu vou trazer para vocês. E hoje é justamente esse conceito. Por que foi tão demorado? Os adultos, eles olhavam a criança como algo que, morreu uma, ok, vai nascer outra daqui a pouco. A mortalidade infantil, como eu já falei para vocês, era altíssima, porque também essa questão da higiene não existia com muita frequência, não era algo que era focado por eles. Então, a criança, claro, ficando em qualquer lugar, recém-nascida, com certeza, ela vai morrer, e alguns outros escapavam da morte. Mas, então, a criança sobreviveu a tudo isso, ela era colocada entre todo mundo ali para brincar, elas eram paparicadas, mas não no sentido de ser cuidadas, como bichinhos mesmo. Eles viam, o Felipe R.S. fala no livro dele até que elas eram vistas como macaquinhos mesmo, que ficavam pulando, brincando. Ele jogava a criança um pro outro. Então tinha muito disso, esse conceito da criança nesses espaços, né? E aí depois, olha, no século XIX veio Freud, que trouxe a questão da psicanálise, depois Montessori, que começa a ver que era uma médica, né, que trouxe informações sobre um espaço mais convidativo para a criança, um espaço onde os materiais e os brinquedos são próximos da criança, onde ela pode então se desenvolver, pegar, ir atrás, ter autonomia para escolher, para ter escolhas. E aí Vallon, que falou sobre a afetividade, Piaget, depois trouxe essa questão dos estágios de desenvolvimento da criança, sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, Vygotsky, que fala justamente sobre a questão cultural, que o ambiente é capaz de influenciar no desenvolvimento dessa criança, por exemplo. Então, tiveram vários outros pensadores que trouxeram, a partir da descoberta da infância, eles começaram a focar mesmo no que é essa ideia, então, como que a criança é. Então, para vocês entenderem de maneira geral, o ser humano, ele fazia as representações sociais
através de esculturas. Por isso que a gente tem muito na Grécia essas esculturas bonitas, né, que a gente observa hoje. Tinha os sarcófagos, por exemplo, de Roma, que alguns eram representados com crianças brincando, com nozes. Só que você não sabe, se você olha essa imagem, por exemplo, que não deu para trazer aqui para vocês foto, mas se vocês colocarem sarcófagos de criança na Idade Antiga, vocês vão ver que tem um lá onde as crianças que são, é o mais famoso, brincando com nozes. E adultos, você não distingue ali quem é adulto e quem é criança, justamente porque não tinha essa questão das vestimentas, de colocar uma para criança, porque a criança ainda não era vista como um ser de direitos, então ela era ausente. Então era nessas esculturas que ela era representada, a gente vê nas vestimentas que era tudo igual a adulto. Quando a gente passa para a Idade Média, a gente vê que as pinturas nos quadros eram adultos em miniaturas, eram vovozinhos, carinha de vovozinho mais pequenininho, né, no colo de alguém. Então a gente percebe essas características na história, e aí a gente vai percebendo que a criança era ausente da sociedade, ela não fazia parte. Ela, quando o pai, a família ia jogar, fazer alguma coisa, não existia brinquedoteca, porque é novo também, do século XIX para XX, né? Então não existia também a brinquedoteca, não existia espaço para criança. A criança ficava lá no meio, então ela até participava das coisas que os adultos participavam, então não tinha esse cuidado que tem hoje. Hoje a gente, para ir no restaurante, a gente procura no Google, né, um restaurante que tenha um espaço adequado para a criança, porque a gente já tem esse sentimento já de cuidado por ela. Mas isso não era visto antigamente. E a criança veio passando por todos esses embates, então, até que teve um pensador, teve um historiador, na verdade, também, Heywood, que ele traz também um pouco dessa ideia de que existia essa ausência mesmo no sentimento de infância, por isso que também ela não era considerada nesses espaços. Então é importante a gente pensar sobre esse retrato da criança, que é isso que eu quero trazer para vocês, de como que era essa imagem da criança na sociedade. E aí a gente veio crescendo com tudo isso, desses historiadores, dos nossos bisavós, dos nossos avós, e a gente veio com esse conceito, então, da criança como um ser que é ausente. Então, ainda que tenha sido descoberta na sua essência os seus direitos, mas para implantar mesmo, gente, demora muito. Então, essa ideia do desenvolvimento da criança ficou muito entre os pensadores, entre os estudiosos, entre os psicólogos, entre os formadores mesmo, né, dessa questão da criança. E era difícil chegar nas famílias essas informações. Então, conforme a criança ia crescendo, as famílias não sabiam também como lidar com questão de comportamento, com essa questão de como a criança fala, como a criança traduz um pouco do que ela quer. Então, isso também foi se desenvolvendo. Então, por isso que nas escolas também, essa questão da autoridade, por isso da pedagogia tradicional, era muito impositivo também. Eles achavam que a criança tinha que obedecer e ponto final através de gritaria, ou eles batiam muito mesmo antigamente na criança, para que ela possa então aprender. Isso era algo de uma sociedade bem antiga, de uma sociedade bem lá atrás. E a escola, ela trouxe também. Quem não lembra aqui, né, daquela questão dos pais, da escola, que usava a palmatória, né, para bater na mão das crianças, por exemplo, né? É importante pensar que isso é algo bem de antigamente. E porque eles achavam que era assim que conduzia, por conta dessa ausência da criança e de como ela foi se colocando na sociedade, as pessoas não sabiam como fazer, então, como conduzir. Então, eu mando em você, então eu realmente vou fazer do jeito que eu acho. Então, a sociedade foi crescendo dessa maneira, com todos esses sentimentos de infância acontecendo, mas dentro das famílias, como que isso se dava? Algumas famílias não sabiam como fazer, e aí por isso veio tudo isso de imposição e de punição, violência. Crianças morriam mesmo porque apanhavam, era muito forte essa questão da violência de maneira geral. Então é importante a gente pensar que tudo isso tem uma história por trás. Então hoje, quando a gente traz para as famílias, para a nossa sociedade, esse conceito de uma educação mais positiva, voltada para o diálogo, voltada para entender o que esse ser pequeno quer, é
é justamente para esclarecer para as famílias que vêm dessa sociedade mais impositiva e com uma gama enorme de violência, para mostrar que existem maneiras de educar, que existem maneiras de trazer um pouco essa questão desse desenvolvimento, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer a história, para trazer essa questão desse desenvolvimento. Ah, minha tia tá aqui, a tia Margarete. Oi, tia, tudo bem? Vi que entrou algumas pessoas, Joel e a Dani tá aqui. Ai, que gente legal, que fofinhos. Tá todo mundo aqui ok. Entraram bastante pessoas bacanas. Já falei da Vivi, a Carmen, que a gente fez a disciplina positiva junto, tá aqui a Rose. Ai, a Difuga tá aqui também, que legal, Eliana. Tudo bem, gente? Só tem uma paradinha de falar oi pra vocês, a Letícia. Espero que vocês estejam gostando. Eu sei que é um pouco teórico, eu tô tentando traduzir isso pra uma parte mais prática, para poder, então, trazer essa questão, né, desse desenvolvimento da infância e por que às vezes a sociedade hoje, atual, né, contemporânea, tem uns embates, né? A gente vê que tem os lados. Não, acho que tem que educar o filho desse jeito, tem que bater mesmo. E tem outro lado, não, tem que ser assim, mais tranquilo. Mas como que é tudo isso? Isso eu vou responder bem pro final, porque eu quero instigar vocês a participarem das próximas lives, que eu vou trazer uma live para vocês sobre a disciplina eclesiástica, gente. O que a Bíblia fala sobre disciplina? Então, vai ficar para a próxima live. Então, convidem pessoas, a gente vai falar sobre isso, a gente vai discutir sobre isso de uma maneira histórica e cultural, para que a gente possa entender, então, essas questões, tá? Então, por isso que é importante a gente saber de onde veio a infância. Por que a criança passou por tudo isso? Então, eu expliquei um pouco para vocês que era ausente, então, a sua presença, né, na sociedade, mas aos poucos ela foi, então, sendo reconhecida. E uma vez sendo reconhecida, bum! Os historiadores vieram e começaram uau! Elas têm coisas diferentes, elas conseguem brincar de maneiras diferentes. Por que ela consegue fazer esse tipo de coisa? Então, foram ampliando os historiadores, veio a escola, porque antigamente não existia escola, eram os pedagogos, né, que veio do grego, né, que traz muito essa questão de paidos, que quer dizer criança, que era escravo. Isso que quer dizer que levava a criança, era o escravo que levava a criança até o conhecimento. Então, veio também dessa história, né? Então, tudo isso pra gente saber de onde que vem muitas coisas que hoje tem na sociedade, então é importante a gente saber. Por que tem muitas crianças que ainda são muito maltratadas? Por que tem muitas crianças que ainda passam por isso? Então, é uma coisa de requisito social mesmo, que veio de bem antigamente. Mas o quanto a gente pode mudar, a gente pode melhorar tudo isso, né? E a gente tem várias ONGs, instituições que trabalham sobre enfoque de criança. A Cecília Souto Vidigal, por exemplo, traz muitos artigos sobre a infância, eu acho que é muito bacana visitar. A Alana também traz alguns assuntos voltados para a educação pública mesmo, de maneira geral. De 0 a 6 também é uma instituição que traz muitas informações sobre esse desenvolvimento da infância. Mas a Cecília de Souto Vidigal eu gosto bastante, gente, que tem muitos artigos que traz a respeito da infância, de como os direitos da criança hoje, em creche, vários artigos, vários depoimentos, vale super a pena ir lá e consultar. Então, essa questão da criança, você que tem filho, você que tem sobrinho, que olha, que observa as crianças, elas passaram por uma história. E uma história de muito sofrimento mesmo, para chegar até aqui. Tanto que no século XIX, depois que aconteceu todo o desenvolvimento da infância, que todo mundo vibrou, nossa, que legal, elas começaram a aparecer nos retratos, fofinhas, com bichinhos, brincando com as suas famílias, aí começaram a colocar feições de criança mesmo nela, com roupinha de criança nelas. Depois de tudo isso, infelizmente, no século XIX, com a questão do desenvolvimento mesmo social, algumas minas de carvão pegavam crianças e levavam essas crianças para trabalhar nessas minas. Então, por muito tempo, as crianças foram e ainda são, infelizmente, alguns locais exploradas na sua mão de obra. Então, por isso que veio depois as leis protegendo essas crianças, né? Porque elas são mão de obra barato mesmo, conseguem fazer as coisas, são super submissas, dependendo da idade, as pessoas mandam e desmandam. E olha quantas coisas as pessoas utilizam da fragilidade da criança para poder
fazer com que elas façam o que elas querem. Então, por isso que é importante a gente pensar nesses pontos da criança e o quanto ela passou, o quanto de dificuldade ela teve para até chegar aqui. Aí essas crianças que foram de antigamente foram vindo no seu desenvolvimento nessa genealogia até chegar na gente. Então, por isso que a gente tem muitos requisitos mesmo dessa questão de como disciplinar a criança, como falar com a criança, que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser dessa maneira. É importante a gente pensar no que nós queremos para nossa criança. Então, para falar um pouco disso e para puxar para a live seguinte, eu coloco assim uma pílula que eu falo, né, para vocês pensarem. Olhe para você hoje. Eu, Beth, falo o seu nome, eu, Vivi, eu, Joel tá aqui, né, eu, Margarete, eu, Carmen. Como eu gostaria de ser tratado? Então é importante a gente pensar a partir disso. Então pensa nessa história toda que eu contei pra vocês da criança que era abandonada, que era deixada de lado, que não era presente na sociedade, era ausente porque não conseguia se desenvolver, não conseguia fazer coisas que o adulto fazia, por exemplo. Então não era considerado. Então pensando em tudo isso, toda essa trajetória da criança, pelas coisas que ela passou, que ela foi sendo jogada de lado, abandonada, as que sobreviviam lutaram muito mesmo para conseguir viver, conseguir ter os seus direitos, enfim, que ele só foi mesmo sendo especificado bem depois, só na modernidade, né? Mas olha quanta coisa. Então, pensando em você, em tudo isso, olha para você e fala, como eu gostaria de ser tratado? E aí começa a pensar, quando eu entro, por exemplo, no local de trabalho, e o meu chefe, que é a figura de autoridade ali pra mim, chega pra mim e... Como que eu quero ser tratado por ele? Pensa hoje, como que você gostaria? O chefe chegando pra você e falando, oi, tudo bem, essa é a sua sala, fique à vontade, o que você quiser, eu tô aqui, precisando. Ou um chefe que fala aqui, olha, seu lugar de trabalho é aqui, então se não foi no treinamento, se vira aí, porque eu que não vou ficar te ajudando, que você precisa... aprender o serviço, então corre atrás. Então, que sensação que você tem quando você tem esses dois lados, por exemplo, né? Ou quando você vai num lugar para ser atendido, né? Principalmente um local público, assim, que a gente conhece, né? Alguns. Você pede uma informação, a pessoa vem com 10 pedras na mão. Você pergunta, que horas que vai abrir? Você não viu a placa? Olha a placa. Então, por favor, leia. Aí você sabe a hora que vai abrir. Da próxima vez, faça alguma pergunta que não esteja aqui. Você já fica bloqueado, você fala, nossa, meu Deus, que grosseria, né? Tá, não tinha visto a placa, ok. Então você tá numa consulta médica, que o médico marcou pra você, e você já tá 1h30 esperando, e nada de ninguém chegar pra você e falar, olha, ele vai demorar ainda alguns minutos, ou ele demorou por conta disso. Nós vamos nos sentindo assim, poxa vida, sem ser considerados mesmo, né? Nesse local, sem ser considerados nesses espaços. Eu quis trazer isso para você justamente para te colocar no espaço onde a criança era vista, vivenciada e como ela foi, então, tendo o seu espaço. Só que por ser um ser tão dependente, que o ser humano é o animal, o mamífero, né, racional, que ele demora muito para se desenvolver, pelo menos 6 anos. Pra conseguir fazer as coisas sozinho. Não é que nem qualquer bichinho que nasce, já vai correndo, já vai procurando sua comida. Muito pelo contrário. Se deixar a criança ali, ela morre, capaz de morrer. Às vezes não morre por um milagre de Deus, né, que cuida, mas deixando ali, ela vai morrer com certeza. Então, pensar nisso, nesse ser dependente, que tudo o que a gente fizer, ele vai aprender, esse ser. A maneira que a gente traçar o caminho é a maneira que ele vai trilhar esse caminho, até ele começar a observar outras coisas e ir colando dentro de você. Então, gente, uma coisa bem forte, mas que é importante, a família, ela tem um poder enorme sobre a vida da criança, tanto de destruir quanto para construir, porque as duas coisas nós somos capazes de fazer, o ser humano, né? A gente consegue destruir coisas, como a gente consegue construir coisas. Então é importante a gente pensar em tudo isso e olhar para esse nosso contexto hoje, como você gostaria de ser tratado? Então, pensando em você, em todo esse trajeto que eu fiz você seguir, quer seja no atendimento, no local de trabalho, que você está em adaptação, que você não sabe como as pessoas vão, então,
te tratar ali, como que você se sentiria nesse espaço que você não conhece e as pessoas te tratando mal? Como que você sairia desse espaço? Pensa, eu já pensei, eu já fui tratada em locais de trabalho por alguns chefes que não entendiam. Eu trabalhava com vendas uma época, e por não vender, a pessoa vinha gritando comigo, chamando aqueles palavrões mais horríveis que você possa imaginar. E eu ficava assim horrorizada, falava, nossa, às vezes eu só chorava. Falava, meu Deus, como que essa pessoa não tem um pouco de paciência? Porque quer vender, quer. Então, qual é o seu objetivo enquanto educador de criança, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família, enquanto cuidador, enquanto pastor dessa criança, enquanto líder dessa criança de ministério infantil? O que você quer? Qual é o seu objetivo? Porque dependendo do seu objetivo, é o caminho que você vai traçar para essa criança. Mas é importante lembrar que a criança, ela tem toda uma trilha de desenvolvimento. Não adianta eu exigir uma coisa de uma criança de 2 anos, sendo que a idade mesmo, tanto cronológica quanto a idade maturacional do cérebro, não está apta para te responder aquilo. E por muitas vezes os pais, eles se tornam muito agressivos com a criança, porque a criança não responde o que ele quer. Mas não adianta, porque a criança vai desenvolver ainda no seu cérebro. Então, por isso que é importante a gente pensar, a maneira que você está tratando o teu filho, a maneira que você está tratando essa criança, é a maneira que você quer ser tratado? Então, é importante a gente colocar sempre isso em foco. A gente fica bravo por vezes em algumas situações? Claro que fica. Quando eu olho pro Samuelzinho, eu fico olhando assim, às vezes, né? Eu que estudei sobre desenvolvimento da infância e a minha dissertação, gente, teve mais 200 páginas e meu livro mais 200, mais ou menos. Tudo falando sobre esse conceito de infância. Quem quiser adquirir o livro, tá na Amazon, viu? Você vai colocar meu nome Elizabeth Ramos de Oliveira Taqueda, que consegue lá. E é muito bacana, traz muitas ideias. E aí eu vou destrinchar também esse conceito no livro. E tô vendo aqui o horário da live, daqui a pouco vai terminar, só pra dar uma pausa. Eu tenho meu site, que é bethtaqueda.com.br, vocês podem visitar. Quem já visitou, muito obrigada. Quem ainda não visitou, entrem lá. Tô atualizando, tem alguns artigos também sobre a infância, o desenvolvimento, questão de família. Tem sobre comunicação não violenta, sobre Ministério Infantil, inclusive fiz até um artigo recente sobre o Ministério Infantil. E tem sobre desfraude, sobre várias questões da criança também. E eu vou abrir alguns cursos futuramente, que eu tô já bolando aqui com a pessoa que está me ajudando no site. E é justamente para fazer workshops para pais, para professores e para líderes de Ministério Infantil, por exemplo. Então vai ter esses 3 locais no meu site para se inscrever e participar dos workshops que eu vou estar dando sobre o desenvolvimento da criança nessas instâncias da sociedade, né? Que é na família, na escola com os professores e na igreja também, que a criança vai para a igreja e como essa criança pode ser cuidada na igreja. Então tudo isso eu trago no meu site, tem um canal no meu YouTube também, entrando no site você pode clicar lá. Curtam a minha página, para que eu também possa ter alguns benefícios no YouTube. E aí também tô pensando em fazer outras lives para vocês, trazendo mais informações e trazendo sobre esse desenvolvimento. Mas a live de hoje era justamente pra gente começar essa caminhada. De onde surgiu tudo isso da criança, esse conceito da infância, e por que por vezes a gente vê crianças sendo maltratadas, porque isso era coisa da história. Crianças as notícias trazem crianças sendo colocado em trabalho que não pode, criança não tem que trabalhar, criança tem que brincar, né? Tem até uma música que fala criança não trabalha, criança dá trabalho, né? E a criança dá trabalho mesmo. Não é uma coisa que fala, não, a criança, ela dá trabalho, a criança grita, chora, faz birra, a criança quer impor as coisas dela. Mas é interessante, gente, quando a gente pensa que a criança, ela tá falando ali com você, quando ela vem faz aquela carinha, é muito bacana tudo isso. Não veja isso como falta de respeito com você, muito pelo contrário. Veja isso como alguém que quer comunicar alguma coisa pra você que não ficou satisfeito. Não é isso que a gente faz? Quando a gente não tá satisfeito, a gente quer falar. Agora, se a gente fica falando pra criança toda hora, não fala, fica quieto, vai pro canto, vai ficar de castigo. Aí ela começa a crescer. Aí ela tá na rua andando com você e chega um amigo seu, te cumprimenta e fala, e aí, tudo bem? Aí esse seu amigo vira pra criança e fala, e aí? A criança fica assim, ó, parada.
Aí você fala, bate na criança na cabeça e fala assim, desembucha, fala com eles. Vai falar, não. Dentro da cabecinha dela tá assim, peraí, mas eu posso falar agora? Por vezes você fica dizendo pra eu não falar, nunca falar. Então eu não sei quando falar. Então é importante a gente pensar a nossa caminhada pra essa criança. Por isso que é importante a gente pensar muito naquele versículo que eu adoro, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando ficar velho, nunca se desviará dele. Então que caminho que é esse que você tá trilhando pra essa criança? Que caminho que é esse que você tá mostrando pra criança? É esse caminho de não falar nunca? Quando ela ficar velha, ela vai continuar sendo assim. É esse caminho, então, de ser muito submissa, de não conseguir expressar, porque quando crescer para um trabalho e o chefe falar assim, olha, eu quero que você faça esse relatório, ela vai virar, mas como que eu faço? Ué, faz, mas você quer que eu faça como? No Excel ou no Word? No PowerPoint ou em tal coisa? Vai ser um ser que não vai ter essa questão de escolha e de caminhar pela vida, não vai conseguir. Porque foi muito bloqueado, foi muito penalizado, foi muito... Então, pra gente falar sobre todas essas questões, que será na próxima, eu quero trazer pra vocês esse pensamento. Como que você quer ser tratado? Então, se quiser escrever no papel depois, como que você gosta de ser tratado? Será que a maneira que você aprendeu a sobreviver é a maneira que você quer viver? Ou será que a maneira que você ensinou o seu filho a sobreviver é a maneira que você quer que ele viva, por exemplo? Então é importante a gente pensar nessas questões, né? Como que foi a criança, a infância, quais foram os embates que ela passou, seu desenvolvimento social, esse termo infância, agora com todas essas leis, né, que a gente tem, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Até dei um curso na Geração Elo sobre essas questões, né, da infância. E aí veio, ó, no século XX, né, a Declaração dos Direitos da Criança, século XX, né, em 1988, a Constituição, que traz sobre os direitos da criança, né, que é devido à família, do Estado, que vocês já sabem, que a criança tem que ter essa questão, que eu até coloquei aqui, a educação, a lazer, dignidade. Então, isso começou a aflorar os direitos da criança. Aí veio o ECA, 1990, em 2016 veio o Marco Legal da Primeira Infância. Gente, olha que coisa bacana. Para proteção mesmo das nossas crianças, para cuidado delas. Quando a gente está brincando no parque e vê uma criança se machucando, não é porque não é o meu filho que eu não vou lá atrás saber o que aconteceu com ela, para que ela se sinta protegida, querida. Quando a gente se importa com uma criança, em suas peculiaridades mesmo, ela se sente amparada. Até o pai chegar e a gente falar, olha, ela caiu, mas a criança já presenciou o quanto você se importou. Então é importante a gente pensar nesse caminho. E é importante que a gente pense na gente para poder pensar na criança também. Então, às vezes eu sou muito impositivo, eu vou muito pela essa coisa da punição, da violência, eu falo e você obedece, mas eu gostaria que alguém fizesse isso comigo todo o tempo. Então, eu tô trazendo uma reflexão para vocês, tá bom? Pra gente começar a pensar nessa caminhada, não é chegar e falar assim, tem que ser esse caminho. Você vai refletir a respeito qual é o caminho ideal e qual é o caminho que você gostaria de trilhar, qual é o caminho que você gostaria, se é que é com alguém te apoiando, com alguém ali te ajudando, com alguém te dando a direção, não te pegando no colo e levando tudo. Muito pelo contrário, tem uns momentos de pegar no colo, mas tem uns momentos que você pode andar sozinho. Então, qual é o caminho que você quer seguir na sua caminhada? Nos locais que você vai, como que você quer ser tratado? No seu trabalho, na igreja, no shopping, no local público? Quando alguém viola os seus direitos, por exemplo, como que você se sente? Como que você reage a essa pessoa quando ela viola os seus direitos, por exemplo, né? Então, tudo isso, gente, é importante a gente pensar, porque tudo isso a criança vai fazer se for ensinada. Então, se ela foi aquela criança ensinada a conversar, a falar, a articular, vai ser uma criança que vai ter o potencial de continuar falando. Porque isso é o que acontece mesmo, né, na nossa vida. Então é importante a gente pensar nessas questões do que a gente quer para nossa vida. Então, a partir daqui, como que eu quero construir esse caminhar para minha criança? É como se fosse uma ponte mesmo. Essa ponte que eu estou construindo para minha criança é uma ponte segura,
é uma ponte que eu fiz com muita dedicação, com muito carinho, com muita responsabilidade, pensando nos materiais, ou é uma ponte que eu fiz de qualquer jeito, que ela treme, que ela pode cair a qualquer momento, rachar e pronto. Então é isso que eu tô trazendo para que vocês possam, então, pensar, né, nesses pontos. Como que eu gostaria de ser tratado? Como que eu gostaria, então, de me articular? Como que eu gostaria de ser visto com os meus direitos? E aí é importante a gente pensar, então, nesse nosso lado e começar a pensar agora na perspectiva da criança. Agora do lado da criança olhando para você. Pensando em todas essas coisas, como gostaria de ser tratado, isso vai para a cabecinha da criança. Eu gostaria de ser tratado assim. Igual como você quer ser tratado. De poder conversar, de poder articular, de poder ter direitos nos espaços, de poder ser querido nos locais, não de ser rejeitado, não de ser humilhado. Por vezes a gente passa por situações assim, quem não passou? E como que você se refez? Muitas pessoas tiveram oportunidade de treinar isso, mas outras não. E aí a vida vai trazendo ensinamentos e por vezes é muito dolorido. Então é importante a gente já desde pequenininho, quando criança, já começar a explicar, falar dos sentimentos para ela, das emoções, mostrar que a gente sente tristeza, sim, por que não? Mostrar que a gente fica assim, triste mesmo, com raiva, falar, eu estou bravo com você, porque a gente combinou tais coisas e olha o que aconteceu. Vamos pensar então nisso aqui. Como que você pode fazer para me ajudar? Vamos lá. E o tempo todo a linguagem com a criança. Porque os historiadores, os pensadores que eu já trouxe hoje para vocês, dei uma aula de educação brasileira no século XXI para vocês aqui, trazendo toda essa bagagem da infância hoje. E o quanto nós podemos, então, a partir desse conhecimento da criança, da infância, poder então ter esse cuidado com essas crianças, de como fazer, de como trazer à memória todas essas informações, como então dirigir tudo isso e pensando sempre na gente, pensando sempre nos espaços públicos, não pensando, gente, no que as pessoas vão pensar da gente. Isso é muito ruim quando a gente coloca o nosso pensamento nas pessoas, quando a gente se veste pensando no gosto das pessoas, porque a gente começa a traçar coisas na nossa vida num mundo que não é real. E a gente começa a passar isso para as nossas crianças também, para os nossos filhos. Então, por vezes, quando Samuel tá chorando, eu sei que muitos olhares eu vejo as pessoas falam assim, nossa, será que ele não vai fazer nada? E ali eu tô conversando com Samuel, eu estou querendo entender o porquê que ele está naquela situação. E eu falo, por que você tá chorando, gritando desse jeito, Samuel? Vamos lá, filho. Fala pra mamãe, conversa com a mamãe nesse tom. Ele tá gritando, porque ficou bravo, ficou chateado. Hoje teve uma cena aqui, que o Tadashi, meu marido, gente, ele é muito hipocondríaco. Então, ele fica muito chateado se a gente sai com o pé no chão. E eu falo pra ele, eu sou lá da Amazônia, amor. Eu sou lá de Santarém do Pará, eu ando com o pé no chão mesmo. Mas tudo bem, pra ele ficar muito chateado, eu acabo pondo sapato. Então, tem algumas coisas que ele fica muito assim com o Samuelzinho. Aí o Samuelzinho entrou com fome hoje, com tudo. Veio da rua e foi pegando a melancia pra comer. Pronto, meu pai foi aquela briga. Ele não queria lavar a mão e o pai queria que ele lavasse. Aí o Samuel ficou bravo, chorou, dizia que tava com fome. E foi aquela luta aqui em casa, ele não queria lavar a mão. E eu, Samuelzinho, é importante lavar a mão. Eu tava na rua e o coronavírus, lembra, né? Mas eu tô com fome. Aí foi aquela coisa, a gente conversando. Eu lavei a mão dele, ele muito bravo, muito chateado. Foi lá e sujou a mão de novo. E aí o Tadashi já ficou bravo, já saiu de cena. Eu falei, é bom sair de cena, para que você possa se acalmar também. É um cuidado com os pais. E aí eu falei, Samuel, vamos lá. E aí eu lavei a mãozinha dele, aí ele pegou a comida muito bravo, comeu melancia, se acalmou. E depois eu fui, quando ele tava bem calmo, eu falei com ele assim, eu achei que você foi muito desrespeitoso hoje, não foi legal. E o que você acha? Mamãe, eu fui desrespeitoso, eu não respeitei o papai, ele queria que eu lavasse a mão, eu não queria. Eu falei, mas você acha que é importante lavar a mão, Samuel? Acho, mamãe, porque tem uns vírus. Eu falei, por que você não quis? Porque eu tava com fome, a minha fome era mais... Ele falou assim, minha fome era mais maior, ele já falou assim, do que ter que lavar a mão. E, gente, o cérebro da criança é assim, é um cérebro de desenvolvimento, então não adianta a gente chegar com punições no sentido de que a criança, ela tá querendo falar.
quando ele se tranquilizou, eu fui conversar com ele e fui mostrar pra ele qual é o sentido das coisas. Então, os bichinhos entram na gente, faz machucado, faz dodói, você vai ter que ir pro hospital às vezes, e não é legal. Começar a mostrar pra criança o que as coisas causam. E ele começou a entender, mamãe, eu vou lavar. E subiu, lavou a mão depois, entendeu todo esse significado, mas claro, se a gente estiver na rua, isso estava aqui dentro. Às vezes eu vejo que tem mães que ficam aflitas com o outro que tá olhando. Ai, nossa, não vai nem dar um tapa nessa criança, meu Deus, que absurdo. E as outras mães ficam querendo uma ação. E não é por esse caminho. Fica calma, fica ali concentrada, se conecta você com seu filho. E fala o que conversa com ele, fala, tá tudo bem, vamos. Em algumas ocasiões pega no colo, leva para um outro espaço, tira da plateia mesmo e conversa com ele para que você saiba o que ele tá, por que ele tá agindo daquele jeito. É importante a conversa, é importante falar, conversar e explicar e falar por que você tá assim, vamos conversar. E claro, gente, são muitos passos que nas próximas lives aqui eu vou trazer para vocês também várias outras informações sobre esses pontos. E lá no meu site vai ter também cursos para pais que querem entender um pouco mais sobre birras, sobre esse momento de conversa. Tá bom, Beth, a criança faz tantas coisas desse jeito, como fazer? E claro, né, gente, tem criança que tá por 3, 4 anos fazendo a mesma coisa sempre. Às vezes o pai quer mudar esse trajeto e às vezes ele quer uma resposta rápida. Gente, 4 anos é uma faculdade. Não dá pra mudar uma criança de uma hora pra outra. A gente não muda. Então é importante ter essa percepção também, tá? Do que eu quero, mas que essa mudança vai ter um tempo. Nós somos assim, quando a gente entra no novo trabalho, é tudo novo, a gente vai ter que ir pegando serviço aos poucos. E às vezes eu quero que as pessoas tenham paciência comigo, mas eu mesmo não tenho paciência com os meus filhos. Mas, Beth, você fica brava com o Samuel? Muita gente me perguntou com minha carinha, com meu jeitinho. Eu fico, eu sou brava. Não parece, mas eu sou muito brava, gente. Ai, tem gente que fala, mas como que você chama atenção? Ele fica meio assim comigo, quando ele fala, não briga comigo, mamãe. Ele fala, eu tô bravo com você. Eu falei, eu também estou muito brava, porque nós conversamos sobre isso e você não tá entendendo, Samu. Mas eu procuro não mudar o meu tom de voz. E ele percebe, eu falei, eu não estou gritando, eu estou conversando com você. E ele já entendeu, porque uma vez eu já falei bem brava com ele, Samuel, não sei o quê. Ele, mamãe, não grita, conversa comigo, mamãe, a gente combinou. Eu falei, tá certo, vamos conversar então, que esse é o caminho. E a gente deve procurar esses caminhos sempre, ir atrás. Então tem todos esses passos. Ele tá até chegando aqui com o Tadashi, que ele tava brincando lá embaixo. E ele tá ali já no momento, então, de conversa e de ajustar o que precisa fazer, de lavar a mão, enfim. Então, os dois estão lá conversando. Porque isso é real, gente, na nossa vida. Não adianta a gente achar que tem uma varinha de condão que a gente vai, plim, mudar as pessoas, os temperamentos. Fora temperamentos, né, gente? Que vem tudo junto, misturado. Do meu marido. E aí a gente tem um filho que vem tudo mais misturado ainda. E a gente quer uma criança que não possa nem olhar pro lado, que seja roubazinho. Não, essa criança vai fazer malcriação, vai se jogar no chão, vai gritar. E você vai aos poucos falando, Samuel não vai se jogar no chão. Ele não faz isso. Ele chora, grita por vezes, e eu falo, vamos, e ele vai melhorando cada dia. Eu falo, esse é o caminho da conversa. A gente consegue conversar, a gente consegue melhorar. Então, vamos seguir esse caminho. E aí, ó, falta 4 minutinhos pra gente encerrar aqui a live. Eu quero convidar vocês para as próximas. Não esqueçam de entrar no meu site, de deixar os comentários de vocês lá, também nos artigos que eu escrevi. Vou ter os cursos também, que eu vou também estar divulgando nas redes sociais para vocês. E quem quiser me acompanhar também, deixar depoimentos, podem colocar também. Ah, gente, eu vou voltar a atender como psicopedagoga também. Dentro do meu Instagram tem um linkzinho lá que vocês podem clicar e colocar e preencher vocês podem preencher um formulário para quem quiser atendimento, por exemplo, e divulgar que eu vou voltar, o consultório vai estar abrindo também. E aí eu vou voltar a atender crianças com dificuldades de aprendizagem, porque eu já atendia, mas eu quero voltar agora mais focada, né? Que eu não tô mais na universidade dando aulas, eu saí, tô
trabalhando mais com palestras, com workshops e agora em atendimentos também psicopedagógicos, fazendo acompanhamento de criança e intervenção com dificuldade, que às vezes a escola traz uma queixa, né? E aí eu vou então ajudar essas famílias. Então preencham lá o relatório que aí chega pra mim e aí eu converso com vocês pra falar os detalhes. Então, nossa, tô muito feliz que vocês vieram. A Rosa, minha cunhada, tá aqui, que fofa. Obrigada, Márcia tá aqui também, Paulo de Taza entrou também. Ai, gente, obrigada pela participação de vocês. Projeto Vida, que legal. Ulisses veio no meu teste que eu tava aqui. Muito obrigada pela participação de vocês, eu adorei. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, queiram que eu traga mais informações sobre o conceito de infância, que tem muitos detalhes, gente, é muito legal. Pode colocar no meu Instagram também. E lá também tem meu e-mail, que é contato@bethtaqueda.com.br. E aí eu vou estar assim, gente, agora trabalhando só com isso, desenvolvimento mesmo da criança, relacionamento com a família, nas igrejas também, sobre a questão do Ministério Infantil, trazendo informações. Eu fui líder de Ministério Infantil durante um tempo. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade na igreja, só ajudando as professoras. E o quanto eu trouxe essa vivência, né? Então eu tô colocando no meu site toda a minha prática acadêmica, também de liderança de Ministério Infantil e de mãe agora, com o Samuel de 4 anos, que pra mim tá sendo uma escola, gente, também, uma vivência, assim, enorme, tá sendo maravilhoso, eu tô adorando, e eu quero contribuir também com os pais, para que eles possam, então, se sentir amparados, com toda essa formação que eu tenho e com esses embates que eu tenho com o Samuelzinho, que a gente está crescendo junto, e eu quero compartilhar essas informações também com os pais que se sentem inseguros e às vezes falam, será que isso só acontece comigo? Não. Então é importante a gente pensar nisso e que a gente tá junto, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, adorei. Eu quero continuar. Ai, tem gente colocando depoimento, pode colocar, gente. Nossa, tô super feliz de vocês terem vindo aqui. E eu tenho só 26 segundos. Quem quiser já dar um tchauzinho aí, pode dar dando tchauzinho que vai encerrar, gente. A gente tem 19 segundos, já começou o meu o meu reloginho aqui pra estar encerrando. Mas eu agradeço a participação. E sábado que vem eu vou estar fazendo outra, mas que vai dar prosseguimento sobre vários detalhes sobre a criança agora.